Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre a linguagem matemática que eu estou sugerindo que vocês utilizem para, com isso, cometer menos erros nas contas, ok? E vale lembrar que para você conseguir entender bem essa aula, eu preciso que você tenha assistido às duas primeiras aulas sobre esse assunto, né? Os vídeos das aulas 1 e 2 sobre linguagem matemática sugerida, ok? Então vamos lá. Carrapá. Olha só essa equação. 6x menos 4 igual a 14. Meu objetivo continua sendo o mesmo das aulas anteriores. Eu quero isolar o x. A pergunta que eu faço é a mesma. Quem atrapalha? Por que o x não está isolado? Só que agora o x não está isolado por causa do 6, e o 6 está atrapalhando com uma multiplicação. Lembrando que quando o sinal da operação não aparece é porque é uma multiplicação. E o 4 está atrapalhando com uma subtração. Então, eu tenho dois valores que estão atrapalhando, o 6 e o 4. E aí, com qual deles eu vou me preocupar primeiro? Veja só. Digamos que você fosse se preocupar primeiro com o 6. O que você teria que fazer? O 6 está atrapalhando com que operação? Multiplicação. Qual é a inversa da multiplicação? É a divisão. Então, para se livrar desse 6, você teria que dividir a equação toda por 6. Dividindo a equação toda por 6, você vai ter que pegar cada termo da equação e dividir por 6. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo, isso aqui é outro termo. Pegar o 6x e dividir por 6, nenhum problema, daria x. Só que pegar esse menos 4 e dividir por 6 já não seria legal, porque daria uma fração. Pegar esse 14 e dividir por 6 também não seria legal, porque seria uma fração. Né? Oi, Caú, por que você está falando mal da fração agora? Na aula anterior, você acabou a aula dizendo que fração era um número na matemática igual a qualquer outro. É isso mesmo. Só que o que acontece é o seguinte, eu acho que vocês vão concordar que fazer conta com fração dá mais trabalho. Então, se você puder evitar que elas apareçam no meio da conta, é melhor. Ela aparecendo no final da conta, né, ela sendo a resposta final, tranquilo. Né? Mas se você puder fazer com que ela não apareça no meio da conta, é melhor. Então, me livrar desse 6 nesse momento não é o mais indicado. Por quê? Porque o menos 4 ficaria dividido por 6, o que não é bom, e o 14 ficaria dividido por 6, o que também não é bom. Ok? Então, o que me resta? Então eu vou tentar me livrar desse 4. E esse 4 está me atrapalhando com uma subtração. Vou entrar com a operação inversa, vou entrar com uma adição. E eu vou adicionar quanto? O valor que está me atrapalhando, que é 4. Então, olha só, adicionei 4 em ambos os membros. Vamos olhar aqui esse segundo membro, que está super fácil. Se eu tinha 14 e eu adiciono 4, vai para quanto? 18. E o primeiro membro? Se eu tenho 6x menos 4 e eu adiciono 4, isso aqui, pessoal, vai dar 6x. Sabe por quê? Porque menos 4 mais 4 dá quanto? Dá 0. Deixando claro que as pessoas estão mais acostumadas a 4 menos 4. 4 menos 4 dá 0. Só que menos 4 mais 4 também dá o quê? Dá 0. Então, esse primeiro membro vai dar 6x e o segundo membro vai dar 18. Olha aqui. E aí, eu caio numa equação do nível das que nós resolvemos na aula 2, na segunda aula de linguagem matemática sugerida. Olha só tem um número atrapalhando o x para ele ficar sozinho, que é o 6. E esse 6 está atrapalhando com uma multiplicação. Qual é a operação inversa? Divisão.
Então, eu vou dividir pelo valor que está atrapalhando. Eu vou dividir por 6. Então, ó, dividir por 6. E aí, o que vai acontecer? No primeiro membro, 6x dividido por 6 dá quanto? Dá x. E 18 dividido por 6 dá 3. Então, ó, a resposta vai ser x igual a 3. Ok, pessoal? Vamos fazer outra. 7x mais 3 igual a 5. Essa questão é do mesmo nível da anterior, né? Por quê? Porque, olha só, eu continuo querendo isolar o x, que é a nossa variável, e tem dois valores que estão atrapalhando. O 7 está atrapalhando e o 3 está atrapalhando. O 7 está atrapalhando com a multiplicação, o 3 está atrapalhando com uma adição. Eu não vou querer dividir tudo por 7 para me livrar desse 7 aqui. Por quê? Porque se eu dividir tudo por 7, vai ficar 3 sobre 7, fração, 5 sobre 7, fração. Então, eu vou querer me livrar primeiro de quem? Do 3. Se é uma adição, eu vou entrar com uma subtração. Então, eu vou subtrair 3, que é o valor que está atrapalhando, de ambos os membros. Então, olha só. Vamos começar aqui pelo segundo membro, que está mais fácil. 5 menos 3 vai dar 2. E no primeiro membro, se eu tenho 7x mais 3 e eu subtraio 3, vai sobrar só 7x. Por quê? Porque 3 menos 3 dá quanto? Dá 0. Ok? Então, no primeiro membro vai sobrar só 7x e no segundo membro, 5 menos 3 dá quanto? Dá 2. Então, olha só, 7x igual a 2. Agora, caiu no nível de uma equação da aula 2. Só tem um valor atrapalhando, que é o 7, e está atrapalhando com uma multiplicação. Eu vou entrar com a operação inversa, que é a divisão, e vou dividir por 7. Então, olha só, dividindo por 7, 7x dividido por 7 vai dar x, 2 dividido por 7 dá 2 sobre 7, ou 2 sétimos. Tá? Então, olha só, x igual a 2 sétimos. Essa fração é irredutível, não dá para simplificar mais do que isso. Se você dividir, você vai achar um número decimal, a gente tem uma certa preferência pela fração. Caú, como é que eu vou saber que essa fração é irredutível? É o seguinte, lembram do MDC, máximo divisor comum? Tá? O maior número inteiro que divide 2 e 7 ao mesmo tempo é 1. Então, toda vez que o MDC, isto é, o máximo divisor comum, entre o numerador e o denominador for 1, nós dizemos que essa fração é irredutível. Tá? Então, nós vamos deixar o resultado dessa maneira, x igual a 2 sobre 7. Ok, pessoal? Vamos para outra. Opa, essa daqui já é de um nível diferente. Aqui, ó, pela primeira vez, aparecem dois termos com x. Eu tenho um termo com x no primeiro membro, que é o 4x, e eu tenho um termo com x no segundo membro. Pessoal, a primeira recomendação que eu dou para vocês numa situação como essa, que tem mais de um termo com x, é decida primeiro onde você vai deixar o x, se no primeiro membro ou no segundo membro. Oi, Caú, como assim? A gente sempre deixa a variável no primeiro membro. É verdade, vocês estão muito acostumados a deixar a variável no primeiro membro. Só que eu queria passar para vocês a seguinte observação. Olha só. Dizer que A é igual a B é equivalente a dizer que B é igual a A. Isso aqui é um símbolo matemático de equivalência. Tá? Mal desenhado aqui. Ok, mas esse é o símbolo matemático de equivalência. Então, tanto faz você dizer que A é igual a B ou dizer que B é igual a A. Em outras palavras, tanto faz você dizer que x igual a 3 ou 3 igual a x, dá no mesmo. Certo? Então, tanto faz a variável ficar no primeiro membro ou ficar no segundo membro. Então, vamos voltar para onde nós estávamos. Estávamos aqui.
Poxa, Cauê, e agora? Como é que eu vou decidir, então, onde que eu vou deixar a variável? Minha sugestão para reduzir as contas que você vai fazer. Deixa a variável onde ela tiver maior coeficiente. O que é isso, Cauê, coeficiente? É o valor que está multiplicando a variável. Por exemplo, aqui, o coeficiente da variável aqui é 5, enquanto que aqui o coeficiente da variável é 4. O maior coeficiente é 5. Então, eu vou deixar a variável no segundo membro. Se eu quero deixar essa variável no segundo membro, eu quero desaparecer com esse termo daqui, ó. E aí, poxa, Caú, como é que eu faço para desaparecer com esse termo? Ah, já sei. O 4 está multiplicando, então eu vou dividir a equação toda por 4. Nesse caso, não. Porque veja só, quando a gente dividia tudo por 4, a gente não estava querendo, nós não estávamos querendo nos livrar desse termo inteiro. Nós estávamos querendo nos livrar só de quem? Do 4. Aqui eu não quero me livrar só do 4, eu quero me livrar do 4x. Olha só o que eu vou fazer para me livrar desse 4x. Eu vou subtrair 4x de ambos os membros. Vê se não vai ser uma boa ideia. Ó, subtrair 4x de ambos os membros. Ó, vê como vai ficar bom aqui. Se eu tinha 4x mais 2 e eu subtraio 4x, só vai restar 2. Por quê? Quanto é 4x menos 4x? Dá 0. E aqui no segundo membro, se eu tenho 5x menos 4x, dá quanto? Dá x. Então, no primeiro membro só vai sobrar o 2, e no segundo membro só vai sobrar o quê? X mais 1. Então, ó. Ok, pessoal? E aqui caiu também numa equação do nível da aula 2 desse assunto. Eu só tenho o 1 que está atrapalhando, ele está atrapalhando com a adição, tá? Então, eu vou subtrair 1 de ambos os membros. Subtraindo 1 de ambos os membros, se eu tinha 2 no primeiro membro, eu subtraio 1, vai ficar 1. E no segundo membro, se eu tinha x mais 1 e eu subtraio 1, só vai ficar x. Por quê? Porque 1 menos 1 dá o quê? Dá 0. Então, nós vamos ter o quê? X igual a 1. Ok? Pessoal, eu queria alertar vocês para o seguinte. Tem gente que aqui comete o seguinte erro. 4x mais 2, dá 6x. Não pode. Está errado. Chame x de laranja, para você entender isso aqui melhor. Eu tenho 4 laranjas mais 2. Mais 2 o quê? Eu só posso adicionar laranja com laranja. Eu só posso subtrair laranja com laranja. Então, se aqui são 4 laranjas e aqui são 2, que eu não sei o que é, eu não posso fazer essa conta. Ok? Agora, quando eu subtraio 4x de ambos os membros, aí sim, ó, 4 laranjas menos 4 laranjas não dá nenhuma laranja, por isso que as laranjas desapareceram do primeiro membro. Já no segundo membro, 5 laranjas menos 4 laranjas vai dar o quê? Vai dar uma laranja. Ó, uma laranja. Lembrando que quando o coeficiente é 1, você não precisa escrevê-lo. Tá? Ok, pessoal? Então, muito cuidado para você não cometer esse erro muito comum de 4x mais 2 igual a 6x. Não pode. Se você tem um termo com variável, você só pode adicioná-lo a outro termo que tem a mesma variável e a variável tem o mesmo expoente. Ok? A variável aqui está com expoente 1, eu posso adicionar ou subtrair com outro termo que tem a variável com expoente 1. Tá? Mas raciocine com laranja, fica melhor. Beleza, vamos para mais uma. E essa daqui? Menos 2x mais 5 igual a menos 4x mais 6. Essa questão é do mesmo nível da anterior. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa.
Lembrando o que foi que eu sugeri na equação anterior. Primeiro, decida onde você vai deixar a variável, se é no primeiro membro ou se é no segundo membro. E a minha sugestão foi o quê? Deixe a variável onde ela tiver o maior coeficiente, que é quem está multiplicando a variável. Aqui o coeficiente é menos 4 e aqui o coeficiente é menos 2. Cuidado para você não achar que menos 4 é maior. Olha só, lembram disso aqui? Reta real, aqui ficou coberto, mas eu tinha escrito aqui reta real. Reta real é aquela reta que nós associamos a cada ponto da reta um número real. Então, nós normalmente representamos essa reta com a seta aqui para a direita, para indicar que os valores vão aumentando para a direita. Ó, e eu localizei aqui o zero, localizei aqui o menos 2 e localizei aqui o menos 4. Se os valores vão aumentando para a direita, quem é maior? O menos 2 é maior. Ok? Então, seguindo aquela minha sugestão, que não é uma sugestão obrigatória, mas eu acho que ajuda, você acaba fazendo menos contas se seguir essa sugestão, o maior coeficiente vai ser menos 2. Então, voltando, maior coeficiente é menos 2, vou deixar a variável aqui. Para deixar a variável aqui, eu preciso me livrar desse termo aqui. Poxa, Caú, como é que eu me livro desse termo aqui? Olha só, eu vou adicionar 4x em ambos os membros. Pô, Caú, será que é uma mesma ideia? É uma ótima ideia. Porque veja só, quanto é que é menos 4x mais 4x? Dá zero. Então, com isso, você desapareceu com esse termo aqui. Pô, Caú, mas como é que eu ia saber disso? Perceba que 4x é o simétrico de menos 4x. Simétrico é a mesma coisa que o oposto, tá? Por exemplo, 7. Quem é o simétrico de 7? É menos 7. Quem é o simétrico de menos 5? É 5. Ok? Então, para me livrar desse menos 4x, eu peguei o simétrico dele, que é 4x. E aí, menos 4x mais 4x deu o quê? Deu zero. Desapareci com ele, que era o meu principal objetivo. Então, no segundo membro só vai sobrar o 6. E no primeiro membro, se eu tinha menos 2x e eu adicionei 4x, vamos raciocinar com laranja. Menos 2 laranjas mais 4 laranjas, vão sobrar quantas laranjas? Vão sobrar 2 laranjas. Então, menos 2x mais 4x vai dar 2x. Então, o primeiro membro vai ficar 2x mais 5 e o segundo membro só vai ficar quem? O 6. Olha só, 2x mais 5 igual a 6. E aí, caiu numa equação de um nível que nós já resolvemos nessa aula, nessa terceira aula, no início da terceira aula. Eu continuo querendo isolar o x, agora eu tenho 2 que está atrapalhando e tenho 5 que está atrapalhando. Se eu dividir tudo por 2, 2x dividido por 2, tranquilo. 6 dividido por 2, tranquilo. Mas 5 dividido por 2 não me agrada. Então, eu prefiro me livrar primeiro desse 5. Então, se o 5 está atrapalhando com uma adição, eu vou entrar com uma subtração. Eu vou subtrair 5 de ambos os membros. Ó. E aí, subtraindo 5 de ambos os membros, 6 menos 5 dá 1. Eu tenho 1 no segundo membro. 5 menos 5 dá 0. Então, só vai sobrar o quê no primeiro membro? 2x. Então, vai ficar 2x igual a 1. Ó. E, finalmente, continuo querendo isolar o x. Quem está atrapalhando é o 2 com a multiplicação. Eu vou dividir ambos os membros por 2. Dividindo ambos os membros por 2, o 1 vai ficar dividido por 2, e 2x dividido por 2 dá x. Então, olha só, x vai ser igual a 1 sobre 2. Mais uma vez uma fração, mais uma vez uma fração irredutível, porque o máximo divisor comum, né, que a gente costuma chamar de MDC, entre 1 e 2 é 1, né? O maior número inteiro capaz de dividir 1 e 2 ao mesmo tempo é 1. Então, essa fração é irredutível. Vamos deixar assim mesmo.
Ok, pessoal. Então, importante praticar isso daí, tá? Beleza. Então era isso que eu queria ver com vocês nessa aula. Grande abraço. Até a próxima.